liberdade vem e canta e saúda este novo sol que vem. Canta com alegria o escondido amor. Doutor Afonso, então dá para dizer que é uma mentira covarde isso que a mídia brasileira e nos países do mundo afora divulga? Na Venezuela se tem ditadura, Nicolás Maduro é um ditador, as eleições lá são falsas. Olha, o nome é que se pode dar a uma postura de estados estrangeiros, como essa forma de não reconhecimento do processo eleitoral e, consequentemente, da democracia na Venezuela. Eu não sei o nome que pode se dar isso. É uma atitude extremamente lamentável, ainda mais partindo de um país como o nosso, que não tem essas tradições de preservar as eleições de um país vizinho, de rejeitar isso de uma forma até mesmo antecipada. Eu creio que essa questão da Venezuela, ela está, creio não, tenho certeza de que ela está vinculada a questões que são de geopolítica e, notadamente, em função do que a Venezuela representa para os interesses do país capitalista, em especial aos Estados Unidos. A Venezuela, ela tem a primeira reserva de petróleo do mundo. A maior? A maior. Maior do que a Arábia Saudita? Maior do que a Arábia Saudita e de fácil prospecção. A Venezuela tem a segunda maior reserva de ouro do mundo. É sabido que o padrão que fundamenta a emissão de moeda no mundo é o padrão ouro. Mas já se fala em substituir o padrão ouro pelo petróleo. Então, quem detiver uma reserva de petróleo como a da Venezuela, certamente vai deter o poder de emissão de moeda. É muito mais do que uma prospecção, o interesse por parte do petróleo venezuelano apenas como uma mercadoria. Existe um interesse geopolítico, econômico muito maior do que nós percebemos. Como o nosso país não tem a tradição de se autodefender contra esses ataques desses interesses internacionais, como dizia Brizola, que é para a minha referência, os interesses internacionais, a tendência nossa é se colocar ao lado desses países que justamente nos oprimem. Doutor Afonso, recentemente, nos 10 dias de paralisação dos caminhoneiros do Brasil, o povo brasileiro experimentou um pouco o que é viver sob o racionamento. E aí, como é que se explica, então, essa história que chega através da mídia aqui no Brasil, que na Venezuela o povo está passando fome, que não tem mercadoria nos mercados, nos supermercados, que já tem mais de 40 mil venezuelanos fugindo, invadindo a Roraima? Como que se explica isso? O que está acontecendo? A Venezuela, ela não passa por uma expressão que você colocou agora há pouco tempo como um lockout. Lockout é muito pouco para a Venezuela. A Venezuela não é embargada. A Venezuela sofre uma guerra, um ataque econômico, em especial dos Estados Unidos, que puxa a União Europeia. A Venezuela é vitimada por uma guerra covarde contra aquele povo. A dificuldade mesmo de acesso a remédios. O nosso país vizinho, os nossos irmãos vizinhos, passam por privações várias. É como se diz, é uma guerra mesmo, onde não se usa arma e se usa o poder econômico. Em função disso, a Venezuela tem um problema de abastecimento, em que produtos faltam, mas isso está longe de levar à questão da fome. Então, uma pessoa ela pode estar privada da carne durante a semana, mas não vai lhe faltar outros gêneros alimentícios que possibilitem a saúde daquele povo. Não há fome na Venezuela. Existe um êxodo rural na Venezuela por causa de toda essa guerra econômica, a inflação muito alta. É brutal a inflação na Venezuela, nós já tivemos aqui. Um produto no início da manhã no Brasil custava um valor, à tarde já era outro, nós vivemos isso. E essa guerra econômica, comandada pelo Império Americano contra esse povo valente, guerreiro, que ama o seu país, que é o povo venezuelano, isso tem consequências e são consequências graves. Entretanto, está longe de você encontrar nas ruas uma pessoa pedindo alimento. Isso eu tive a oportunidade de ver não só em Caracas, como no interior. Existe uma invasão de venezuelanos buscando outros países para que tenham uma vida melhor, como aqui no Brasil, quando de nós não saímos para tentar alguma coisa fora do Brasil. E quantas pessoas vêm do interior para cá
em busca de emprego e de alimentos. Belo Horizonte está tomada por pessoas debaixo do viaduto, já não tem mais espaço. Estima-se cerca de 10 mil pessoas sobrevivendo nas ruas de Belo Horizonte. E olha só, eles não são venezuelanos, eles são brasileiros, belo-horizontinos, mineiros, não importa, são seres humanos que estão debaixo de viadutos, são seres humanos que foram retirados do plano da dignidade humana. E nós aqui, com essa afrontosa situação de violação de direitos fundamentais, ficamos preocupados com os venezuelanos que estão deixando a Venezuela, que é um número muito infinitamente inferior e proporcional à questão social no Brasil. Não se fala do número enorme de colombianos que são acolhidos na Venezuela. São acolhidos na Venezuela. Um país extremamente acolhedor, um povo muito parecido com o brasileiro, só que com algumas características. Um povo que foi incluído culturalmente, foi incluído no processo educacional na Venezuela, que é o que mais orgulha o povo venezuelano. Essas pessoas têm essa qualificação, essa preparação para serem cidadãos na sua maior expressão, são extremamente fiéis com o seu país. Doutor Afonso, deixa eu entender melhor isso aqui. Então, você está falando que a crise econômica que está na Venezuela, em grande parte dessa guerra que as multinacionais lideradas pelos Estados Unidos estão impondo ao país, e aí que tem o tal do lockout, são grandes empresas que poderiam e deveriam estar produzindo, estão paradas. Aí causa o racionamento, a escassez de alimentos, se a inflação sobe, é esse o esquema? Sim, é a lógica. Na medida em que você faltar a oferta, e você não ter a oferta, a procura aumenta e o valor aumenta. E o petróleo? Se tem a maior jazida de petróleo, não está produzindo na quantidade suficiente, está sendo bloqueada, não está vendendo, o preço está baixo. E aí vem a questão do bloqueio. Onde que a Venezuela vai refinar o seu petróleo? E aí vem o bloqueio para que ela não tenha condições de refinar o seu petróleo e fazer com que o seu petróleo possa ser, não é a saída não, que ele possa servir efetivamente aos interesses da população da Venezuela. Então, há todo um bloqueio por parte dos países que detêm as tecnologias de refino para que a Venezuela não tenha condições de operar. E a punição por parte dos maiores países do mundo para aqueles que fizerem negócios com a Venezuela, como há um bloqueio a Cuba. Só que o bloqueio na Venezuela ele é muito mais intenso e mais perverso. E o Brasil também está sofrendo isso, por exemplo, grande parte do petróleo produzido no Brasil é refinado fora, volta para cá, com esse preço, diz aí, a nível de mercado, e agora muita gente comprou automóveis e não tem como pagar a gasolina, e nem os caminhoneiros está dando conta de pagar o preço do óleo diesel. O Brasil agora tem nitidamente, no exercício pleno dos seus poderes, um senhor, que é o mercado. Isso. O mercado é o dono do Brasil. Nos últimos anos nós tivemos a entrega a esse mercado, mais uma vez do nosso país, a entrega de reservas do nosso pré-sal, entrega dos nossos trabalhadores com a mutilação das leis trabalhistas e outras perversidades que fizeram contra o povo brasileiro. E isso também passa por essa questão do petróleo, na linha de, se ainda não privatizaram, mas trabalhando a Petrobras como se fosse uma empresa privada, sem ela poder prestar o serviço como uma empresa estatal, um serviço de regulação do mercado interno de combustível, e levando a essa perversidade de cobrar o preço do diesel, da gasolina, do povo trabalhador brasileiro. Na Venezuela, uma pessoa enche um tanque de um carro bem grande por 50 centavos de dólar, talvez até menos. E a lógica na Venezuela é que, como o petróleo é do povo venezuelano, eles não têm que pagar por aquele combustível. Doutor Afonso, eu tive a alegria e a responsabilidade de participar do 6º Fórum Social Mundial em Caracas, na Venezuela. Fiquei muito feliz de conhecer o povo venezuelano lá. E lá 9 dias, gastei muito tempo, inclusive visitando as periferias. Eu tive e também. aí fiquei muito feliz, rapaz, de encontrar nas periferias lá de Venezuela os médicos cubanos. Aí fui conversar com uma médica cubana. Ela falou, nós somos 20 mil médicos cubanos, estamos aqui na Venezuela para fazer uma revolução aqui no sistema de saúde. Falei, quanto é que vocês ganham? Não, só uma ajudinha de custo. Falei, mas vocês largam o país, Cuba, Fidel Castro e tudo para vir para cá só com uma ajudinha de custo? Aí ela até me deu uma chacoalhada assim, falou, mas pergunta meio capitalista, vocês pensam,
e nós fizemos medicina para ver quanto é que a gente vai ganhar. A médica cubana me disse, falou, quando nós terminamos o curso de medicina, a gente faz um juramento. Onde estiver algum ser humano com problema de saúde, seja em Cuba, na América Latina, na África, na Ásia, em qualquer lugar, lá estamos nós. Eu fiquei muito feliz de conhecer aqui, fico feliz, Afonso, agora você pela terceira vez ter tido essa missão responsável lá, porque pelo que eu conheci lá e por muita gente que a gente se comunica, de companheiros de luta, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais no Brasil, exporta para a Venezuela já há muitos anos, né, um número grande de sementes crioulas para fortalecer a agricultura familiar lá. Acredito que é uma injustiça muito grande, isso que a mídia, poder midiático nojento, tenta assim, criar uma cortina de fumaça para criminalizar e satanizar. O povo está lutando por uma experiência para ter autonomia. Eu acho que de tudo que tem de ruim que aconteceu com o povo brasileiro nos últimos 2 anos, um pouco mais, o povo brasileiro já percebeu como a nossa imprensa tem lado, que é o lado dos poderosos, e que ela é fundamental como esse instrumento dos poderosos. O que eles fazem aqui no Brasil, eles fazem na Venezuela, só que aqui a gente ainda tem condições de fazer uma autoverificação no nosso país. Como nós não temos acesso à informação lá, isso não se chega. Mas enquanto Cuba está aí com 20 mil médicos espalhados por alguns países do mundo... Não, na época 20 mil só na Venezuela. Só na Venezuela. Mas a gente sabe que no mundo todo tem médicos de Cuba. Enquanto Cuba manda os médicos, os Estados Unidos mandam soldados para matar. Cuba salvando vidas e os Estados Unidos em busca do dinheiro, do valor, mandando soldados para matar, Cuba manda médicos para salvar. Doutor Afonso, que beleza escutar essa prova. Esqueci de fazer alguma pergunta importante? Não, acho que está tudo bem conversado e só deixar registrado. As eleições na Venezuela são as eleições mais seguras do mundo, sem conhecer as outras, porque não tem como ser mais lisura. Não tem como serem mais seguras outras eleições que não as eleições na Venezuela. Tanto no processo de votação quanto no processo de apuração. As pessoas têm alegria em participar do processo de votação. As eleições já passaram a ser uma atividade que está na vida dos venezuelanos. 24 eleições em 20 anos. É um exemplo para o mundo. Aliás, tem muita coisa na Venezuela que deveria ser vista pelo mundo e não essas mentiras que são trazidas por essas empresas que não têm o menor compromisso com a verdade e o compromisso com o seu país e com o seu povo. Doutor Afonso, então pelo que você relatou para nós aqui, entre as coisas que a Venezuela inspira para nós, voto facultativo, eleições com urna eletrônica, mas também com urna física, e o voto sendo impresso lá e tudo. Você acha que o Brasil precisa correr atrás também para garantir lisura no processo eleitoral brasileiro? Eu não tenho dúvida. Inclusive, os responsáveis pelo processo eleitoral no Brasil, ou aqueles que participam da formação da República no Brasil, deveriam, ao invés de criticar a Venezuela, ir até lá, conversar com observadores para que a gente trouxesse esse processo para cá. O Brasil tem passado por diversas situações de fraudes, de improbidades nas áreas de governo, em tudo em geral. E nós, como cidadãos brasileiros, passamos também por essa preocupação quanto à lisura do nosso processo. Se nós tivéssemos isso aqui, não poderíamos colocar em xeque qualquer resultado eleitoral, se tivéssemos esse trabalho bacana como é feito na Venezuela. Doutor Afonso Henrique, muito obrigado, meu irmão. Que agradeço a satisfação de estar mais uma vez com o Frei Wander, que é aqui na nossa terra aquele que é com certeza a minha orientação como homem, que é a representação de Jesus Cristo. E o trabalho que o Frei Wander desenvolve junto às comunidades carentes, a luta pela dignidade do ser humano, para mim é uma honra estar mais uma vez contigo, Frei Wander. Para mim também, doutor Afonso Henrique, é uma alegria a gente estar juntos aí nas trincheiras, batalhando por reforma agrária, defesa dos quilombolas, povos indígenas, das comunidades tradicionais, lutando para partilhar e socializar a mãe terra brasileira tão privatizada. Obrigado, que beleza entrevistar aqui o doutor Afonso Henrique de Miranda, procurador do Ministério Público na área dos Direitos Humanos, Ministério Público de Minas Gerais. E obrigado a você que nos honra com a sua atenção através da TV Comunitária de Belo Horizonte, tvcbh.com.br, e também através de vários sites e blogs que nos acompanham. Agora,
tarde do dia 15 de junho de 2018. Um abraço, Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra. Liberdade vem e pousa nesta dura América triste vendida. Canta com o teu grito nossos filhos mortos e a paz ferida. Mira este lugar, desejo aberto pra te acolher. Mira este lugar, desejo aberto pra te acolher.